Muito bem, seguimos com o mesmo tema, agora com a visita da Heloísa Pereira, que morou muito tempo aqui em Florianópolis. Ele é dirigente nacional da Intersindical, da Central Intersindical. Bom dia, Heloísa, como estás? Bom dia, Raul. Bom dia. Tudo bem? Me ouve bem? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Apesar da máscara, a máscara aqui é necessária, porque imagino que você está rodeada de pessoas aí. Tô aqui no sindicato hoje. Então, muito bem. Heloísa, faltam poucos dias para que esse tema vá para votação. Quando muito, dia 18 é o dia final, possivelmente tentem entre galos e meia-noite, como é habitual, né? Votar isso no Congresso. Mas me diga uma coisa, qual é a perspectiva que você vê destes próximos dias, das lutas que estão, imagino, se avolumando e se programando mais ainda? Muitos dirigentes aqui de Santa Catarina estão lá, inclusive muitos colunistas e muitas colunistas nossos vieram nesses dias para Brasília. Como você está vendo esse cenário? Então, acho que a gente tem conseguido acumular nesses últimos meses um enfrentamento que está muito importante, né? Embora a PEC tenha entrado em tramitação já lá em setembro do ano passado, completou aí 1 ano de tramitação, desde junho, julho, principalmente, esquentou muito a mobilização contra a PEC 32, tem conseguido alcançar desde servidores federais, estaduais, municipais, trabalhadores de empresas públicas, tem conseguido se construir um movimento unitário que tem feito efeito. Porque é só a gente buscar pelas notícias, né? O governo falava que ia votar em abril, falava que ia votar em maio, falava que ia votar em setembro, e não tem conseguido voto porque a pressão do funcionalismo, a pressão da sociedade está muito grande para cima dos parlamentares. Então, esse trabalho... Desculpa, Heloísa, é possível, uma pergunta no ensejo do que tu está falando, é possível que passem essa votação para o ano próximo por causa das eleições? Ou eles querem antecipar por essa mesma causa? Como é que tu vê isso? Porque a fenomenologia eleitoral já está presente, particularmente no Centrão, que tem que tomar uma decisão. Ou se desliga de Bolsonaro, ou trata de manejar isso. Isso tem a ver também com a construção de uma terceira via, que não estão conseguindo. Enfim, como tu vês esse cenário, Heloísa? O que a gente tem colocado, a reforma administrativa é a reforma eixo central desse governo Bolsonaro, é a reforma do Guedes, né? Então, essa é uma pauta muito importante para esse governo, inclusive para ele construir aliados do tipo do Novo, do PSDB, que divergem em algumas políticas do governo Bolsonaro, mas que naquilo que é a essência da reforma administrativa, de privatização, de precarização dos serviços públicos. Alguns analistas têm falado que a reforma administrativa é uma espécie de reforma trabalhista para o serviço público, né? Do ponto de vista dos direitos dos servidores. Nesse sentido, é muito importante a derrota da reforma administrativa como uma derrota para o governo. Então, a avaliação que a gente tem feito é que a tentativa do governo é de tentar antecipar ao máximo. Eles não querem jogar a votação da reforma administrativa para o ano que vem, para que não fique muito fresco na memória ali no período pré-eleitoral. Ao mesmo tempo, eles estão numa saia justa porque eles não têm voto. Os cálculos que têm sido feitos, na última semana circulava alguns documentos, porque o governo tem 300 e poucos votos. Se tu for olhar o mapa, não é real. Vários dos deputados que estavam listados ali, que era voto do governo. Não é, porque deputado que já se posicionou ao contrário. Então, a realidade é que hoje os dados estão apontando aí que o governo não tem os 308 votos que precisaria para aprovar a reforma administrativa. E é basicamente por isso que eles não colocam em votação, porque eles não querem arriscar colocar em votação e sofrer essa derrota, né? Agora, todo tipo de verba e liberação de recurso está sendo feito para tentar conseguir os votos da base do governo. E daí, de nossa parte, temos que fazer essa pressão contrária, né, para não deixar com que a coisa vá, depois de tanta luta, se perder agora, né? Heloísa, vamos avaliar um pouquinho a situação que vive o Brasil do ponto de vista do emprego. Praticamente a metade, quase a metade dos empregos
são informais. Eles conseguiram muito rapidamente, desde o governo Temer para aqui, tornar o país completamente informal na área laboral. Então, isto, se aprovar essa reforma, bom, seria já um caminho para o desastre maior, porque o que eles querem é realmente liberalizar absolutamente todo mundo na escravidão, ou seja, na informalidade, que é a porta de entrada na escravidão, na neoescravidão. Como está pensando isso na classe trabalhadora? Tudo bem, os servidores públicos têm essa clareza e estão nessa luta, mas o restante da classe trabalhadora, como está observando a luta para derrubar a PEC 32, Heloísa? Um debate que acho que a gente precisa... tem sido feito com bastante força assim, na sociedade, mas que precisa ser intensificado é a questão da precarização da contratação. Contrato precário, contrato temporário, porque o servidor público de carreira com estabilidade, que é oficialmente o padrão hoje, né? Embora a gente já tenha muita gente em contrato temporário, mas o servidor público com estabilidade é um servidor público que está ali para servir a população, é um servidor público que está ali para servir, para atender a população. O eixo ali da reforma de ampliar para 10 anos contratos temporários, de ampliar muito esse volume de contrato temporário, tirar a centralidade do concurso público, afeta diretamente a qualidade do serviço prestado para a população, né? Um servidor que vai ter uma rotatividade grande, que vai entrar e que vai sair, e que não vai ter estabilidade, não vai ter segurança para denunciar os desmandos das gestões. O problema de qualificação também. De qualificação também, porque a gente tem serviços no serviço público que são profundamente especializados. E daí, se a gente for falar da nossa área de saúde, né? O que é especialização em saúde? Tu não forma um bom profissional de saúde que conhece os detalhes de como é que vai tocar o atendimento dentro de uma UTI, por exemplo, da noite para o dia. É um profissional que, com o tempo, ele vai ser formado, ele tem que ser bem treinado, e a rotatividade, obviamente, prejudica a qualidade do serviço também. Aí há um negócio fantástico aí, porque, por exemplo, aqui em Florianópolis, se tu viveste isso, quando foram repassados esses serviços para as organizações, as famosas OAS, né, organizações assistenciais, que, na verdade, são empresas privadas. Sociais também na saúde. Isso. Então, é de se imaginar se acontecesse isso em todo o país. Quer dizer, o desastre extraordinário. Já vivemos isso na pandemia. Como estabelecer esse diálogo com as pessoas da luta pela PEC 32, que já estão nessa condição de terceirizados, quarteirizados, né? Nós já estamos vivendo quase uma fase de quarteirização, isso, inclusive, nos serviços, algumas entidades sindicais de esquerda também. É bom dizer isso. Quer dizer, não é que a esquerda está imune da quarteirização, né? Inclusive a pratica em alguns setores. Como é que se dialoga esta luta para derrubar a PEC 32 com esses setores, Heloísa? Porque, na verdade, a imprensa tem feito o possível. Hoje, pela manhã, muito cedo, havia um matiz de mudar um pouquinho. Talvez já fizeram as continhas na votação, né? Mas a imprensa tem procurado puxar para baixo do tapete, para baixo do computador e do teclado a questão da PEC, porque para ela também é muito interessante. A imprensa da elite seria muito beneficiada também. Além de demitir, como vem demitindo faz anos, ela poderia quarteirizar o trabalho dela também, né? Então, como que se dialoga isso com esses setores já terceirizados e quarteirizados? Eu acho que uma das questões, Raul, é que esses setores que já são terceirizados, que já estão esse processo de quarteirização, né? Porque várias, como você falou, várias dessas OSs já terceirizam para uma segunda empresa determinados serviços, né? Um dos diálogos que eu acho que é importante, que a gente tem buscado fazer, né, os companheiros da saúde, por exemplo, é que esse trabalhador ele é vítima duas vezes, porque ele é vítima por ser contratado de forma precária, por estar recebendo um salário que muitas vezes não chega à metade do salário que um servidor público de carreira poderia estar recebendo, e ele é vítima também enquanto usuário do serviço, porque ele vai encontrar um serviço mais precário também, né?
Então, ele acaba sendo vítima 2 vezes nesse processo. E para o conjunto da sociedade, acho que tem um eixo muito importante, que é aquela questão da subsidiariedade, que é a questão da terceirização, da submissão do Estado aos interesses da iniciativa privada, que eles pretendem tornar padrão com a reforma administrativa, né? Ao invés de o Estado prestar serviço, e a situação que a gente tem hoje, né? Que também nós, enquanto militantes, não é o que a gente defende, mas a situação que a gente tem hoje, o Estado presta o serviço e a iniciativa privada está aí no mercado de forma, digamos, complementar, alguma coisa assim. A realidade que eles estão querendo impor com a reforma administrativa é o papel inverso. É a iniciativa privada prestar o serviço e o Estado atuar onde a iniciativa privada não tem interesse porque não gera lucro. E daí, se a gente pegar a realidade do Brasil, é muito diversa. Mas se a gente pegar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, a gente tem um número incontável de municípios muito pequenos. A iniciativa privada vai ter interesse naquele município pequeno, lá no interior, isolado, ou se pegar norte do Brasil adentro? Qual que é o interesse da iniciativa privada? Qual que é o lucro que a iniciativa privada vislumbra ter nesses serviços? A iniciativa privada vai ficar nas grandes cidades e a tendência de esfacelamento da rede pública pelo interior do Brasil, né? Porque é o serviço público que está ali garantido. Sem contar, Heloísa, que quando uma coisa não lhe deu lucro suficiente, ela migra para outro estado, migra para outro país. Quer dizer, a instabilidade é absoluta. E, evidentemente, também não é igual para todos. Por exemplo, para as mulheres é muito pior, porque todo o avanço que tem tido a mulher na área laboral se perde completamente dentro dessa quarteirização. Não há mais direito a mais nada, terceirização e quarteirização. Não há direito a mais nada. Enfim, qual é o cronograma que vocês têm nestas horas e nestes dias ainda para ser cumprido nessa luta para derrubar essa PEC nefasta, essa PEC 32 nefasta? O governo tem anunciado que não votaria a reforma antes da semana do dia 18. Mas o que a gente tem colocado? Assim, não podemos confiar, né? Como diria os discursos lá do... Nem um titinho assim, né? Nem um tantinho assim. Não podemos confiar em nada absolutamente que o Lira fala. Então, por isso, nesse sentido, que os companheiros estão em Brasília essa semana e que tem a indicação de que a militância vá para Brasília de novo, manter essa pressão nessa semana agora, semana mais curta, né? Então, um pouco mais difícil que eles consigam colocar em votação, mas aquela semana ali pós-feriado, quarta, quinta, sexta, também manter essa pressão em Brasília. E especialmente na semana que começa ali no dia 18, intensificar bastante essa pressão, buscar construir atividades também nos estados, nos locais de trabalho, para fazer justamente esse diálogo com a população usuária dos serviços públicos, mas construir, intensificar a pressão no dia 18, estar preparado, porque os caras podem... Se eles avaliarem que eles têm possibilidade de aprovar a reforma, de ter os 308 votos, eles podem fazer como você falava ali, né? Colocar no meio da noite, a qualquer hora, porque eles estão com a reforma prontinha para colocar em pauta a qualquer momento. Ao mesmo tempo, um trabalho que a gente tem buscado fazer junto com senadores de oposição ao governo é deixar muito claro que o Senado tem dito que não passa no Senado. Então, se a Câmara dos Deputados aprovar, são esses deputados que vão estar assumindo a bronca de aprovar um projeto que vai ser rejeitado lá na frente. Então, esses deputados que estão se expondo, estão colocando a sua cara, pintando a sua cara como inimigo do serviço público para um projeto que não vai ser aprovado depois. Então, acho que esse diálogo, essa exposição também precisa ser feita para que os deputados tenham certeza de que o trabalho sujo que vão fazer para tentar aprovar essa reforma não vai ter efeito e que vai criar desgaste, inclusive do ponto de vista político para eles. E daí a gente precisa derrubar a reforma, não votar essa reforma, acabar a reforma administrativa.